Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu vou conversar com o Evandro Contini e o Ricardo Vasconcelos. Sejam bem-vindos, estou muito feliz com a presença de vocês. Eu já falei antes aqui, toda a indicação do Jairo para mim é uma honra, amigo do Jairo é meu amigo também. E nós vamos falar hoje de um assunto que é extremamente importante e que a gente já estava há um tempão, né? Antes de começar falando que é energia, falar sobre sustentabilidade, carro elétrico. E vocês que são especialistas, por favor, me expliquem tudo, não deixem passar nada, como funciona a empresa de vocês, né? Então, quem sabe, Ricardo, se apresente, fale pra gente como é que é aí tudo. Então tá, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. É, Meu nome é Ricardo Vasconcelos, sou CEO da Dayback Energia Estratégica. Nosso objetivo é trazer soluções inteligentes e integradas, né? Tanto para a parte de energia renovável quanto mobilidade elétrica, né? Somos uma empresa que tem um caminho aí de prêmios de inovação, né? Que é um ponto forte nosso. E o nosso objetivo é contribuir, né, com soluções que consigam trazer soluções integradas, tá? Tanto para a parte de geração de energia renovável, quanto na parte de mobilidade elétrica, que seria a transformação dessa energia, né, que a gente vai gerar, que é renovável, em movimento, em trabalho, digamos por assim dizer, né? Então a gente tem um core preparado para desenvolver softwares, projetos, Uhum. implementar essas soluções integradas de acordo com a necessidade dos nossos clientes e tentar resolver esse problema, né, de infraestrutura para mobilidade elétrica que a gente se encontra hoje nesse estado. E como engenheiro de formação aí, tem base para falar do assunto, né? Sim, eu sou engenheiro eletrônico, né? Tenho mestrado em pós-graduação em desenvolvimento de projetos, Uhum. né? E já morei na China, então, assim, inclusive, a primeira placa solar que eu vi na minha vida foi em 2008, na China, né? Trabalhava numa multinacional. Eu tive contato com esse sistema, com esse produto, fiquei assim, fiquei muito impressionado, né? Sim, imagina, 2008 era... Com o fato da gente conseguir transformar aquela energia rapidamente, simples, em energia elétrica, né? Então, assim, eu lembro como se fosse hoje desse primeiro impacto que eu tive quando eu vi um sistema solar funcionando pela primeira vez em 2008 na China. Eu sei que já tinha alguma coisa aqui na UFSC, mas assim que eu vi assim comercialmente, né, estruturado, funcionando, foi lá, eu fui muito impactado com isso, né? E já de cara eu disse, cara, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero usar essa tecnologia para aproveitar essa energia do sol instantaneamente, né? Uhum. Então isso me fascinou já no primeiro instante, assim, digamos assim, é, que eu percebi que isso seria uma coisa muito boa, Sim. né? Uma coisa muito boa, muito lógica do ponto de vista que eu não preciso gerar energia num ponto longo, distante para consumir, né? Uhum. Para você ter uma ideia assim de uma hidrelétrica, né? A energia que sai de Itaipu para chegar lá no Centro Consumidor de São Paulo, a gente perde quase 20% nesse caminho. Ou seja, é muita perda, né? Antes da gente entrar, eu quero ouvir do Evandro. Evandro, por favor, conte pra gente quem você é e toda essa trajetória aí também. É uma honra estar aqui, Melanie. Quero agradecer também ao Jairo de ter me indicado ao seu podcast. Para mim, estar aqui é um grande prazer, né? Meu nome é Evandro Contini, eu sou formado em PNL, sou diretor também do Instituto Chico Mendes e diretor do Departamento Comercial junto ao convite do nosso amigo Ricardo Vasconcelos. Estou há 8 anos também, 8 anos no mercado também, trabalhando na parte solar. A minha formação era comercial, gestão de pessoas.
E eu me dei muito bem nesse mercado e me adaptei muito, né? Porque é algo que as pessoas têm muitas dúvidas e eu sou uma pessoa que gosta de estudar e fuçar e trago essas informações para os nossos clientes de uma maneira simples, para que ele possa entender, porque há muitas dúvidas no mercado hoje. É. Será que a placa funciona? Como que funciona? Será que eu compro? Será que eu não compro? E esse meu tato com o cliente, simples de se comunicar, traz uma grande facilidade de formar novos negócios, gerar novos amigos. É uma honra estar aqui com vocês e espero que esse podcast seja maravilhoso, para que a Vai gente ser. possa tirar as dúvidas de todos os espectadores, né? E assim, é realmente o que tu falou, né? É a linguagem acessível, porque a gente estava comentando isso antes, né? Hoje o poder de compra tá aí, muitas pessoas querem comprar o carro elétrico e tá, mas como é que funciona? Como é que eu vou carregar a energia da minha casa e como faz, da onde e tudo mais, né? E eu queria que começasse falando para mim assim, o que é a energia? É essa energia que vai para o carro, que vai para uma placa solar, que vai para a casa das pessoas. Da onde? Como? Legal. Bom, a gente tem que entender, né, que quando a gente vai falar de energia, né, muito se fala, "Ah, eu preciso de energia, né, energia para isso." Acho que muitas vezes aparece no jornal, né, na televisão, energia, temos um déficit de energia, vai dar apagão, não vai dar apagão. Da onde vem a energia, né? É uma pergunta que às vezes as pessoas não se fazem, né? Mas assim, ó, 98, 99% de toda energia que a gente usa hoje, ela vem do sol, certo? O sol é que fez o petróleo, o sol é que, né, fez as plantas, o sol é que faz o movimento o movimento da água dentro do planeta, né? Faz ela subir montanhas, digamos assim, para depois descer e gerar energia. Então, assim, toda essa energia, ela vem do sol, né? Que a gente chama de fonte primária. Com exceção da energia nuclear, né? Que a energia nuclear, a gente não diria que ela vem do sol, mas assim, de uma certa forma também veio, os átomos vieram das estrelas, então vem de alguma estrela. Então, o que acontece? Cada vez que a gente se aproxima da energia primária, a gente se torna mais eficiente, certo? Ou seja, quanto menos processos eu tenho para obter essa energia, mais eficiente é a energia que eu estou obtendo. Então, assim, cada vez que o sol bate no telhado da tua casa, gera um elétron. Esse elétron realiza um trabalho, percorrendo um espaço menor, ele é mais eficiente, certo? Do que o sol ter que bater na água, evaporar a água para se tornar chuva, para chover lá na cabeceira lá da hidrelétrica, para daí ela transformar aquela energia, transmitir. Entende? Sim. Então, assim, quanto mais nós nos aproximamos da fonte primária, mais eficiente é o processo, certo? Então, assim, essa busca pela eficiência, que é uma coisa humana, né? Digo que é uma coisa humana, tu buscar ser mais eficiente no que tu faz, ela naturalmente nos levou a desenvolver essas tecnologias, tanto solar quanto eólica. Claro que a gente entra na complexidade de colocar isso numa grande rede, Sim. né? Claro que isso vai ficando complexo quando a gente fala, né, de grandes demandas de energia, tá? Só que até nesse ponto, o que a gente chama de geração distribuída, que é gerar energia em cima das residências, né? Isso é uma coisa que é mais eficiente. É muito mais eficiente eu gerar essa energia perto da onde eu estou consumindo a energia do que eu gerar ela a quilômetros de distância, ter que transmitir ela pelos cabos, ter perdas nesses cabos, né? Ficar vulnerável também a alguma intempérie do tempo para consumir naquele local. Então, assim, do ponto de vista de eficiência, é muito lógico o uso da energia renovável perto do centro de carga, tá? Sim. Agora, é claro que a gente tem que entrar em umas nuances assim que são extremamente complexas. Quando a gente vai falar, eu não vou aqui detalhar, né? Aprofundar nisso, Se né? aprofundar no sistema elétrico. Mas quando a gente pensa no carro, eu vou dar um exemplo. Quando tu carrega o teu carro na tomada da tua casa e tu tem painel solar, pensa comigo. Tu está carregando ele durante o dia. O elétron está saindo do teu telhado e entrando dentro do teu carro. Ou seja, tu não está nem transportando por rodovias, que nem a gasolina.
transportada por rodovias, né? Isso que aconteceu no Morro dos Cavalos, por exemplo, é um exemplo disso, né? Sim. Tu tem um risco ali de transporte, Aham. que quando tu tem um carro elétrico e tu tá carregando com uma placa solar na tua casa, não existe esse risco. Não tem mais. Tu tá tirando do telhado e botando pra dentro do teu carro. E acabou. Sim. Aí tem conceitos, tá? Que a gente chama de grid zero, net zero, né? Que é o conceito de captura de carbono, Uhum. certo? Tá. Esses conceitos de captura de carbono, a gente pode dizer o seguinte, que durante o dia, se tu tiver uma placa solar, colocar o teu carro ali, carregar ele, tu está neutralizando o carbono, Uhum. literalmente. Da viagem que tu vai fazer, ou daquela passeio que tu vai fazer com o teu carro, tu está conseguindo neutralizar. Aí alguém vai dizer assim, mas e aí de noite? Claro que o sistema ele é projetado para trabalhar no grid. Então a gente continua dependendo do grid. Até certo ponto, né? Porque hoje a gente já tem sistema autônomo com baterias. Sim. Então aí tu não dependeria nem do grid. E a gente falou de risco, né? Risco em todo caso tem, né? Todo tipo de negócio, todo tipo de meio de transporte, enfim, sempre vai ter. A questão é que o risco aí é reduzido porque não vai ter esse transporte o tempo todo de combustível nas ruas, que realmente o Morro dos Cavalos, graças a Deus, não aconteceu uma fatalidade maior, né? Mas até a questão de abastecimento dos postos de combustíveis, aquela coisa de estar o tempo todo indo combustível de um lado para o outro para chegar num posto, e às vezes tem a questão humana também, né? Dos profissionais que tem que estar preparado para aquilo ali, e o risco da própria vida no sentido de contaminação e tudo mais, né? A própria gasolina, né? Ela é, É, ela é um produto que é tóxico, né? sim. É nocivo. Uhum. O manuseio dela já tem uma certa periculosidade, né? Manusear ela. E quando a gente fala, que tu comentou de eficiência, né? Lá em 2008, quando foi para a China, era um tipo, e hoje, com toda certeza, a eficiência é muito maior, a tecnologia mudou e tá cada vez melhorando mais. Por isso, até tá ficando mais acessível, né? Porque lá em 2008 não ouvia-se falar tanto assim de um vizinho colocar um painel solar em casa, ou o carro elétrico realmente ser uma realidade comum para todo mundo, né? E aí a eficiência ela vai cada vez entrando e caindo na popularidade das pessoas, né? O que seria um exemplo assim de eficiência energética que a gente tem hoje em dia a dia em casa? Por exemplo, a lâmpada de LED é uma que a gente pode dizer, né? Sim, hoje a própria mudança dessas tecnologias, né? Ela trouxe digamos assim, uma eficiência, né? Trouxe uma diminuição comparado ao que era antigamente uma lâmpada de Incandescente, né? incandescente, mas em contrapartida, a dependência por eletricidade aumentou, Sim. certo? Porque tu tem um forno elétrico, Uhum. tu tem o fogão elétrico, muita gente tem, né? Uhum. Fogões de indução, por exemplo, Sim. que são um outro passo, assim, né? Até a Acreditamos gente. nisso também, né? Aham, foi o aniversário do meu filho semana passada, há uns 15 dias, e a gente foi cantar parabéns em casa e não tinha isqueiro, não tinha nenhum tipo de fogo. Daí, tá, mas e o fogão? Não, o fogão é de indução. Tá, mas não. É tudo elétrico dentro de elétrico, casa. tudo elétrico. E a realidade é essa, né? Cada vez mais a gente está dependente aí da energia. Porque a gente está substituindo, né? É. A gente está substituindo essa fonte do fogo pela eletricidade, que é mais segura, que tem uma série de questões aqui que eu poderia enumerar. Uhum. Agora, claro, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de múltiplas realidades, a Sim. gente fala de muitos fatores que influenciam, enfim, aí eu nem vou entrar nessa seara aí, mas a questão é que quando a gente tem essa mudança de matriz energética, né, ela tem que ser acompanhada de toda a tecnologia que suporta ela, né? Seja ela uma norma bem aplicada para te dar mais segurança, né? Muita gente fala, que pegou fogo no carro elétrico, não sei o quê.
pelo que eu andei pesquisando aí, desses acidentes que aconteceram no Brasil, 90% são problemas na residência, entendeu? Na infraestrutura da residência. Não tem nada a ver com a bateria, não tem nada a ver com o carro em si. Tem a ver as normas que não são aplicadas nas próprias casas das pessoas. Tá? Então eu acho que assim, a primeira barreira que pra gente mudar o paradigma do carro a combustão é essa, né? É tipo, a maneira como a gente vai carregar o nosso carro, ela vai ser mais frequente quando a gente está fazendo alguma coisa, quando eu estou indo no supermercado, quando eu estou indo numa farmácia, quando eu estou indo num shopping, enfim, uma série de questões, qualquer lugar que tu imagine, né? Qualquer lugar que tu imagine que tu possa ir e ficar mais que 20 minutos é suficiente para te colocar uma infraestrutura de carregamento de carga elétrica. Sim. Dito isso, aí a gente vai ver, e essa energia, ela é sustentável? Não é? Né? A gente entra nesse outro paradigma que é da onde que eu estou consumindo essa energia. Né? Então, muitos estabelecimentos hoje já têm, aqui nós somos atendidos por energia verde e tal, mas tecnicamente, quando a gente entra na técnica do negócio, é simples. Para te fazer o zero grid, para te pegar o elétron que o sol está mandando, colocar dentro do teu carro, tem que ser de dia. Sim. Tecnicamente falando, né? Agora claro que o solar, como que é por isso que eu falo, o Brasil tem tudo para isso, né? A gente tem um grande suporte de hidro já. Rico, Né? O solar, qual é que é o objetivo do solar? O solar é fazer com que a hidro desacelere. Tá. Então tu salva mais água para te usar à noite. Entende? Como que tu armazena energia solar no sistema? Basicamente assim. Tu diminui Jorge Lacerda aqui, por exemplo, que é uma termoelétrica. Tu diminui o acelerador delas. Porque tem o sol ali naquele momento. Então, queira ou não queira, é uma energia renovável que tu tá conseguindo recuperar. Sim. Certo? Então, é muito técnico esse assunto, mas o fato é que, quando bem aplicado, a energia elétrica no contexto das nossas vidas, enfim, e até no contexto de estar distribuindo essa geração dentro de um município, ela com certeza é muito mais renovável, ela faz muito mais sentido. Não é à toa que a Alemanha, Espanha, vários países têm muito capacidade instalada já, e o Brasil está crescendo a passos largos nisso. É interessante porque, assim, a gente tá começando ainda, dá para se dizer, né? Começando a trabalhar só com tudo elétrico. As casas estão começando a ficar 100% elétricas, como a gente deu o exemplo bobo do fogão, mas que é algo que as pessoas vão notando. E até a gente conversou antes, é questão de costume das pessoas parar o dia a dia delas e perceber e colocar dentro do cotidiano delas atos em que vai incluir a questão de se programar, por exemplo, do carro elétrico, que a gente já vai entrar no assunto, aprofundar, mas igual o celular, que, né, Evandro, que eu comentei ali que, poxa, o celular antigamente tu não andava com o carregador. Muito menos tu pensaria em, eu tô dentro do ônibus, será que vai ter tomada para carregar o meu celular? Ou eu vou ter que parar numa farmácia, parar numa padaria, enfim. Hoje não. Hoje já tá no costume das pessoas saírem com o carregador e às vezes acaba ficando até um telefone fixo, né? Porque tu acaba ficando um tempo na parede ali, encosta em os ônibus hoje tem, o avião tem, enfim, todos os lugares têm uma forma de carregar o celular. E o carro a mesma coisa, né? Então, tá se investindo mais nisso e tá mais acessível, né? Certo. Como a gente conversou. Lá em 2008 era muito caro e só de pensar em botar talvez uma placa solar ou pensar num carregador de carro na minha casa, eu ia dizer, meu Deus, não, é um absurdo. Eu não vou ter acesso a isso, né? E hoje não, tá cada vez mais perto, né? Penso eu que quando a gente olha um vizinho, um amigo, condomínio, que daí também a gente comentou e eu quero que tu traga isso para mim, a resistência de colocar num condomínio um carregador, porque às vezes pensa assim, vai sobrecarregar toda uma rede, ou o perigo disso, meu Deus, mas a empresa de vocês tem a solução para isso, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho isso pra gente, porque
é trazer o costume e as pessoas entenderem que realmente está mudando, que a gente precisa ter esse hábito de vai ser tudo elétrico. E que bom que as empresas estão pensando nisso e de uma forma mais sustentável, né? Antigamente, complementando antes do Ricardo dar esse veredito dos condomínios, a comunicação ela era usada da maneira que lhe aprazia, né? Então, antigamente, se escreviam em pedras e os mensageiros levavam. Colocavam as mensagens na boca dos pássaros e eles levavam. Depois, usaram os cavalos, né? Para levar. Aí jogavam as cartas dentro das garrafas e levavam as informações. De repente, apareceu o e-mail. Aí você fala, nossa, eu tenho um e-mail. Daqui a pouco apareceu um celular que a gente poderia falar, né? Você tinha que falar com uma pessoa antigamente, você tinha que mandar uma carta. Ou ligar na casa de uma vizinha para esperar o vizinho que não tinha um telefone tradicional para você conversar com ele. Ou era muito caro, né? Que tu pagava por pulso, o pulso era... Agora você falou uma coisa que é muito importante. É o que está no cérebro do povo brasileiro, que é caro. Mas antes de você achar caro, você tem que estudar, pesquisar, fazer o cálculo, ver o payback do seu investimento. Porque o que acontece? A pessoa fala, quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu ganho se eu fizer? Já vai pelo dinheiro. E não é isso que nós estamos tentando trazer. Nós estamos trabalhando em algo mais profundo, que é a cultura. Sim. É o entendimento. Por que eu trouxe a visão falando para você de carta, de pedra, de cavalo, de e-mail? E agora você tem, né? O Ricardo, ele participou da criação dessas interfaces, né, Ricardo? Na China, produzindo esses interfones para ver as pessoas há anos atrás. Já era uma preparação para que nós tenhamos um celular para se comunicar. Então, essa evolução que aconteceu nesses últimos 100 anos, né, 200 anos, a gente está vendo acontecer agora em nossos olhos. Então, não é porque você usa a energia que te entregam da maneira que você usa que você vai continuar usando ela. Por exemplo, essa visão de segurança sobre o que aconteceu no Morro dos Cavalos. Se os postos de gasolina, todos os postos tiverem com a sua capacidade máxima de produção de energia ali sendo suprida, os eletropostos estiverem funcionando, a gente vai evitar acidentes, a gente vai evitar vários problemas em vias e trazer mais sossego e mais tranquilidade para a população. Então essa evolução era natural. Eu gosto da gente fazer uma seguinte reflexão. O que a gente quer, né? O que a gente quer como sociedade, o que a gente quer como ser humano. Eu, quando fui à China em 2008, eu vi uma China. Depois eu voltei na China em 2018, tá? É impressionante o silêncio. Sabe o silêncio? O silêncio da rua. Ele é impressionante. Tipo, isso, claro, isso é um efeito colateral do carro elétrico. Mas, assim, o silêncio, ele é, até assim, ele é assim, como ensurdecedor, né? Tu fica até assustado. Assim, falando uma coisa muito... Eu digo que, assim, é qualidade de vida. Sim. Sabe? Porque a poluição sonora, ela traz Isso em São Paulo, os problemas aí, né? Então, cara, o que a gente quer? Sabe? O que a gente quer de fato? Isso eu tô trazendo para ilustrar como que essa tecnologia faz muito sentido. Nossa. Muito sentido. Certo? O carro elétrico, ele não é só a questão do combustível. Ele não é só a questão do combustível. O carro elétrico, ele consome menos planeta. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Um carro a combustão, ele vai em média 4.200 a 4.500 componentes. Tá. E ele faz mais 400 movimentos, em média, não naturais. O que é um movimento não natural? O movimento natural é o seguinte, uma pedra rola de um morro, certo? Movimento de giro. Considera um movimento natural. Esses movimentos em ângulos e tal, são movimentos que não são naturais. Isso leva a falhas. Sim. Tá? Um carro elétrico, ele tem, em média, 2.500 componentes. Veja que é quase a metade do carro a combustão. E faz, em média, 8 movimentos naturais, que só é movimento de giro. Certo? O óleo, por exemplo, aí varia um pouco de carro para carro, algumas tecnologias, mas assim, em média, no carro elétrico, tu não tem caixas de engrenagem, tu não precisa colocar óleo,
Tu tem ali alguma caixa de redução, alguma coisa assim nesse sentido, que vai 100 ml de óleo que tu troca de 100 mil e 100 mil quilômetros, às vezes. Pouquinho óleo. Sim. Então, assim, o quanto isso, eu faço a pergunta, o quanto isso não polui o planeta, não suja, né? Porque pensa transportar esses óleos, fazer toda a parte de logística reversa. Porque assim, quando tu vai trocar óleo, pra onde que vai o óleo que tu usou? Tu sabe? Não, Tu chega lá e manda trocar. Sim, aham. Onde que vai esse óleo? Onde estão as práticas sustentáveis Aham. das empresas? As grandes empresas que vendem os óleos, qual que é a educação que ela está dando para os stakeholders, para as pessoas que estão comprando deles? Aham. Então, assim, não é só a questão de combustível, entende? Não, o impacto de um carro elétrico realmente ele vai muito além do que a gente imagina, né? Não, ele falou uma coisa agora que nem eu tinha. Eu vi grandes empreendedores falando do assunto, que eu não vou falar o nome deles aqui, que não faz sentido, mas ele me abriu um leque agora que nem eu tinha aberto. Então, tem a poluição visual e tem a poluição sonora. Sim. Hoje, no estado de São Paulo, eu morei lá, sou nascido lá no estado de São Paulo, e é muito difícil. Tanto é que várias vias expressas são fechadas lá nos finais de semana por causa dos barulhos. Imagina, o tanto de CO2 que é produzido a mais, porque os moradores têm que dar a volta em quilômetros para poder chegar à sua casa por causa da poluição sonora. Sim. Isso vai acabar. Aham. Então, isso é importante, tá? A gente tem noção disso, para entender o quanto essa tecnologia ela vai impactar. Claro que ela impacta na economia e ela sofreu por causa disso, enfim. Mas enquanto ela impacta no nosso estilo de vida, certo? Ela impacta no nosso estilo de vida. Porque o carro elétrico, ele é essa mudança de paradigma. Ele muda um paradigma, certo? Assim como o smartphone mudou as nossas vidas, o carro elétrico, ele é o segundo smartphone, certo? Ele é o segundo smartphone. Ele é um componente aonde ele caminha para ser autônomo, certo? Em breve, ele será autônomo. Em breve, o carro, ele não precisa de intervenção. Sim. O carro elétrico hoje ele já está trazendo todas essas tecnologias, né? Ele está mudando o paradigma, certo? É como tudo que é novo precisa ensinar a Adaptado. ser adaptado. E assim, as pessoas têm que cada vez abrir mais o coração, abrir mais a mente para o novo. Porque antigamente tu conseguia entender a resistência, né? De algo novo, porque demorava a aparecer algo. E quando aparecia, as pessoas, meu Deus, isso vai. Será que funciona? Foi o que aconteceu com o carro, quando, né? Começou televisão, a própria rede elétrica. Meu Deus, eu vou ter rede elétrica na minha casa. As pessoas tinham medo de comprar lâmpada de LED se estourar na minha Então, casa. olha só. E o carro elétrico. E daí hoje não. Hoje o que acontece? A cada mês está sendo lançada uma novidade, está sendo lançada uma tecnologia, está sendo lançada alguma coisa. E acredito que a população ela está mais aberta a experimentar e tudo mais. Mas ela precisa ainda aprender. Principalmente quem é antigo, né? Que está muito acostumado com o carro a combustão, que tem a parte negativa dos primeiros, porque fala-se muito de, mas eu tenho que ficar 10 horas esperando o carro carregar. Tá, então tu vai dormir, tu bota carregar e tu vai te programar. Que era o que a gente conversou de a mesma coisa do celular. Eu vou precisar do meu celular hoje, então eu vou botar carregar porque eu sei que eu vou sair. Tu vai mudando os teus hábitos. E lógico que tudo que tem um lançamento, penso eu, né? Sempre vai ter o lado negativo, porque não é lançado e tudo ao redor está preparado para aquilo. No Brasil aconteceu muito e ainda a gente tem essa falta de estrutura, porque veio os carros, mas não tem estrutura o suficiente para te fazer longas viagens, né? Então, tu tem que te programar para que aquilo dê certo, mas principalmente tem que botar na mesa o quanto é vantajoso ter um carro elétrico hoje, né? Então, esse é o ponto, né? O ponto é onde mais dói, né? Que é o bolso. Sim. Então, assim, vamos pegar um estudo da polícia de Nova York, tá? Que trocou a frota dela para elétrico, ou uma grande parte dela. Isso é um estudo agora que mostrou o seguinte. Isso era um estudo de 1 ano, tá? Eles gastaram 1/3 a menos no valor de combustível, tá? E gastaram 5 vezes menos manutenção.
Então, assim, eles estavam gastando, em média, anual, $1.500, 1.600, Por cada veículo da por frota. cada veículo da frota a combustão. E os elétricos, eles gastam em torno de 200 e pouco. Olha a diferença. Mais ou menos. É muita coisa. Então, assim, desse ponto de vista, porque no carro elétrico não tem muita coisa para estragar. É. Entendeu? Claro que, às vezes, pode estragar uma coisa muito complexa. Mas, assim, não tem. Então, assim, naturalmente, as pessoas estão começando a perceber isso. Isso. Tá? Isso tá orgânico. Tá? Apesar de ter tido muito lobby contra, enfim. Mas agora, o pessoal já começa a perceber essa grande vantagem, Tem um que entendimento. é uma economia significativa. Bom, dito isso, nós temos outros problemas, né? Que vão na linha de infraestrutura. Esse eu acho que é um problema, sim, real, né? Que os condomínios, por exemplo, apesar de ter muita desinformação sobre questão de explosão do carro, não sei o que até acionaram, tem uma ação agora na justiça, lá em Goiânia, para obrigar os condomínios a terem pontos de carregamento, né? O que se coloca em face, na verdade, é o seguinte: eu que não tenho carro elétrico, vou pagar infraestrutura para o meu vizinho ter? Não vai, né? Não. Então, o nosso grande problema é esse investimento nessa infraestrutura. E esse investimento, ele é um investimento que ele é um pouco significativo. Então, uma das nossas tecnologias que a nossa empresa faz, justamente é diminuir esse necessidade de investimento e ampliar a potência que eu posso instalar dentro do condomínio, oferecendo mais vagas sem mudar a infraestrutura existente. O que eu queria complementar no Ricardo aqui, ele já volta nesse assunto, é que tem dois viés que a gente tem que entender. Tem um consumidor final, que é o que tem a residência, e tem um condomínio. O síndico, ele não pode olhar para o carregador elétrico como uma utilização residencial. Tá. Ele tem que olhar como algo comercial, certo? Certo. O condomínio não pode olhar para isso como um carregador de carro elétrico que vai atender às necessidades dos moradores. Ele tem que entender que é uma empresa que ele está montando dentro do condomínio que vai trazer uma taxa de retorno imensa para o condomínio. Para isso, ele vai ter que mexer na estrutura, vai ter que mexer em vários caminhos para que isso funcione. Qual que é o medo hoje, né, do condomínio? Vai funcionar tantos carregadores aqui dentro? Hoje a Dayback Charger, que o Ricardo é o CEO, desenvolveu um software que traz esse controle de balanço de carga. Para você que está me vendo, que tem desejo de colocar o carregador de carro elétrico no seu condomínio, entre em contato com a Dayback, a gente vai te dar todas as soluções para que você não tenha esse medo. Tira esse medo de que será que vai funcionar, será que não vai? Será que vai ficar caindo Será de que vai juntor? ficar caindo toda hora, não vai? Outra coisa que foi legal que ele falou, né, dessa que você falou da inovação, e é o setor que eu aprendo com o Ricardinho todos os dias. Inovação todo dia está diferente. Só que o que o consumidor tem que entender é que o que está no mercado não foi feito do dia para noite. Foi desenvolvido há 10 anos atrás. Então esse software não foi feito, não, o Ricardo pensou ontem e colocou o software para Dayback Charger funcionar. Não! Está 10 anos em estudo, 10 anos com investimento, com grandes investidores que investem na nossa empresa hoje, trazendo esse corredor para funcionar. Então, para você que quer comprar, não tenha medo, porque os engenheiros eletrônicos, eles estudam todos os dias, estão há 10 anos estudando isso para trazer tranquilidade para sua residência e para o seu comércio. O que eu quero deixar claro é, você que é o síndico do condomínio, não deve olhar isso como um investimento residencial, mas sim como comercial. Não só o síndico, mas assim, as próprias construtoras, né? Como algo diferencial, eu tô lançando um condomínio agora e o diferencial é o carregador. Ou Aí não? eu vejo já uma lacuna aí entre o construtor e o síndico. Porque Tá. o construtor ele vai entregar, vai dar garantia de 5 anos e ele vai deixar o condomínio Sim. se virando. Aham. Né? Essa é a verdade. Por mais que eu respeito todas as construtoras, já trabalhei com grandes construtoras, sei que eles entregam o que oferecem, mas essa realmente é uma responsabilidade dos condôminos. Tá, entendi. Essa, Não é algo que eu acredito que os construtores eles vão investir, Sim. mas eles vão entregar o produto para quem vai cuidar do negócio, Isso é- fazer a gestão do negócio. Isso é mais ou menos assim, tipo, dizer, tem piscina. Ele vai lá, bota uma piscininha pequena
Sim. Entendeu? Não, aí Tipo, já foi lá no fundo. Tá vendo? Os novos projetos, agora que eu vejo, assim, disponibilizam uma tomada lá. É. Uma tomada não é Não um vai sistema de carregamento. Sim. Entende? Então, assim, e hoje o consumidor não entende, isso é muito parecido como começou o solar. Eu peguei essa transição, então eu tô vendo agora as mesmas questões estão acontecendo agora com a questão do carregamento. O leigo não entende que tem diferença de velocidade, e essa velocidade difere de tempo, que depende do tamanho do carro dele, da bateria dele. Então, depende de tanta coisa, é muita variável. Entendeu? Porque eu já vi lugares que chega e coloca o plugin ali, né, na tomada. Mas como funciona? Qual a diferença existem mais de um tipo? Tem o carro elétrico, tem o carro que é híbrido, né? Um pouco a combustão. Qual é a diferença desses carros? Tá, vamos começar pelos carros, depois a gente vai falar dos carregadores. Tá. Hoje os carros elétricos, eles são divididos basicamente em híbrido leve, que a gente chama, Tá. que são carros a combustão com uma bateria de apoio, um motor de apoio. Aí tem algumas arquiteturas onde o motor está no mesmo eixo, não está no mesmo eixo, aí tem umas variações assim. Depois a gente tem os híbridos plugins. Carros. No híbrido plug-in, a gente já tem uma bateria maior e já tem a possibilidade de carregar essa bateria e tem um motor elétrico que trabalha junto com o motor a combustão ou esse motor a combustão carregando a bateria do motor elétrico concomitantemente. E temos os 100% elétricos, que daí são exclusivamente carregados com eletricidade e não tem outro tipo de combustível, certo? Com exceção do híbrido leve, o híbrido plug-in e o 100% elétrico, eles podem ser carregados em velocidades diferentes. Então a gente pode ter carregadores que são carregadores de tomada simples, certo? Dessas tomadas convencionais, que geralmente não podem exceder 10 amperes, que são as tomadas simples aí tem carregadores de 16, e aí também tem um monte de desinformação nessa parte aí, não vou nem entrar nesse quesito, mas que teoricamente é um carregador portátil que tu tem no porta-malas do teu carro, que tu coloca ali e tu carrega o teu carro, leva em geral 10 horas, se tu tiver com a bateria zerada, para carregar uma carga completa, né? Mas assim, qualquer tomada, não é uma tomada, qualquer tomada, tu já consegue fazer isso. Começou a baixar aqui, num caso de emergência, eu precisava percorrer mais 30 quilômetros. Parei num lugar. Para num lugar, pede uma tomada, eu já fiz isso muito, né? Viajando aqui por interior, conecta ali, fico 1 hora, já ganho. Não vai sobrecarregar a casa, não vai... Porque é normal, é como se estivesse ligando um aspirador de pó. Carga lenta. Certo? Ele é muito lento. Baixo, certo? Aí a gente vai pro segundo tipo de carregador, que é o chamado wallbox. A turma conhece aí. Que é um carregador que já é um pouco mais potente, ele já se assemelha a um chuveiro elétrico, por exemplo. Tá? Só que ninguém projeta um chuveiro elétrico para ficar ligado 4, 5 horas. Certo? E aí, esse começa aí o problema de infraestrutura. Tá? Mas em geral, a potência é essa, de um chuveiro ligado por 4 horas. Seria mais ou menos isso. Seria um banho de 4 horas. Certo? Então, é a potência mais ou menos desses carregadores wallbox. Só para simplificar para o pessoal, né? Sim. Seria como se tu ligasse teu chuveiro por 4 horas. Todo mundo sabe que se tu ligar o chuveiro muito tempo, ele esquenta, cai o disjuntor às vezes, né? Não tem esse problema? Tem. Então tem que ser corretamente dimensionado a fiação. Aí o pessoal começou a colocar de qualquer jeito, claro que vai acontecer algum incidente ou outro. Depois a gente entra numa segunda escala, aonde a gente já entra nos carregadores DC, que a gente chama de rápido, ultra rápido, que são carregadores que carregam muito mais rápido, que exigem uma infraestrutura mais digamos assim, mais ampliada, né, mais adequada, que são os carregadores que popularmente no mundo se chamava de carregadores de viagem, certo? É para te parar e aí em 20, 30, 40 minutos tu já consegue dar a carga na bateria. Ou o que seria ideal, carregar até 80%, né? 20 minutos, 15 minutos, certo? E aí na China já tem esses carregadores de mega ultra rápidos de 5 minutos. No Brasil ainda não chegou. No Brasil ainda não chegou. Rápido.
Mas também a gente tem que entender que isso também depende da tecnologia do carro. Tá. Então, assim, tem que abrir esse parênteses, porque não é qualquer carro que vai carregar num carregador mega ultra rápido, Uhum. tá? Mas volto na questão do paradigma. Tu não precisa desse carregador aí, entendeu? Porque numa viagem de 400 quilômetros, tu vai parar com 200 quilômetros. Tu vai no banheiro, vai almoçar, vai tomar um café. 20 minutos, tu já recupera os 200 quilômetros que tu precisa. Exatamente, Ricardinho. As pessoas, elas esquecem que quando ela entra dentro de um posto de gasolina na estrada, que tem a conveniência, ela fica 30, 40 minutos lá dentro. Uhum. Ah, mas o tempo que você fica parado vai estar carregando. Sim. Não tem como você entrar com a sua família dentro de um posto, viajando de madrugada, ou seja, a hora que for, e ficar 5 minutos. Uhum. Não tem como. E mesmo assim é uma questão de se programar e entender as tuas necessidades, né? Porque o pessoal fala assim, mas o carro elétrico, isso, aquilo. Tá, mas peraí. Tu vai comprar um carro, qual é o teu estilo de vida? O que tu normalmente faz? Pra que tu quer esse carro? Tu quer pra andar o dia a dia? Tá, dia a dia tem um carro tal que faz tantos quilômetros com tanto de energia, tu vai precisar parar em tal e tal lugar. Então tem que se programar nesse sentido também, né? Porque não adianta querer comprar talvez um carro que vai andar pouco, né? Mas eu vou comprar para sair viajando 500 quilômetros, né? 600. Melanie, quer falar? Quero falar. Eu quero comparar isso daí com o telefone com fio. Sim. Por que as pessoas não usam mais telefone com fio? Elas trocaram pro celular que precisa ser carregado, Sim. certo? O telefone sem fio não precisa carregar, Uhum. né? Mas tu entendeu os benefícios do celular, do smartphone, nem vou falar celular, do smartphone, e tu aceita carregar ele. Uhum. Tu aceita esse tempo, tu aceita essas paradas, tu aceita ter que se programar para ter um telefone que tu leva para onde tu quiser. Ou seja, o benefício mudou o teu paradigma de uso. O telefone com fio não precisa ser carregado nunca. Tá lá, tu pega ele, fala, não precisava ser carregado nunca, né? Até porque tinha uns, depois passou para aqueles centros lá, que o pessoal tinha que carregar. Então, o que acontece? Tu não quer carregar o carro, basta tu se programar para aquela quilometragem, para aquele percurso, para aquela perna que a gente chama, que tu vai fazer, né? Eu vou daqui a tal lugar. Sabe que eu chego lá? Tu tem que ter o mínimo planejamento para fazer isso, né? Agora, eu não estou dizendo que o Brasil está pronto, que nós temos essa infraestrutura. Não estou dizendo isso. Eu sei que tem muita deficiência, principalmente por a gente não ter normas na nossa rede elétrica mais severas. Esse é um dos principais problemas, tá, que a gente enfrenta na hora de colocar uma estação de carregamento, tá? Principalmente isso, porque não está na norma que deveria estar. Então, isso é muito importante falar. Então, assim, é muito importante, porque acabamos de executar 2 vendas assim, né? Sim, 2 pontos de carregamento onde a gente teve muita dificuldade por não estar na norma. Entende? Uhum. Não é que a norma não existe, a norma existe. Só que a gente tem essa dificuldade. Profissionais desqualificados no setor. Esse é o problema. Uhum. Né? Hoje as empresas, elas não têm uma estrutura, alguns staff, não vou falar generalizar porque não me cabe a isso. Tem muita empresa boa fazendo um bom trabalho. Mas como todo setor, também tem aqueles que estão começando e estão errando e traumatizando os consumidores. Uhum. Né? Então, existe uma diferença entre você comprar de uma empresa que já tem uma estrutura de mercado, já é consolidada, e do mais barato. Vamos dar um exemplo que a gente falou agora, né? De programação. O brasileiro, eu amo meu povo, né? Mas nós temos que concordar. A nossa cultura, ela não tem essa ordem de horário, de cronograma, de respeitar o horário, mas nós admiramos as pessoas que são organizadas. Uhum. Nossa, como é legal, ele é organizado, né? Faz tudo certinho. Então, a tecnologia, ela vai cobrar dessa geração e das próximas organizações. Conhecimento. Como que você vai se programar uma viagem sem o celular? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Há 40 anos atrás, quando você ia viajar com os seus pais, o seu pai saía sem saber para onde estava indo. Sim. Ele sabia a direção e ele tinha boca. Ele perguntava para onde ia e ele conseguia chegar no local. Depois criaram o
como é que é o nome do livro lá? Do guia? Guia Mais. O guia que te mostrava todas as ruas para você chegar até o local. Nós aceitamos. E todos os pais antigos andavam com um livro desse tamanho dentro do carro. Tem cabimento? Por que os carros não fizeram suporte para andar com aqueles guias? Porque todo mundo tinha dentro do carro aquilo. Aí criaram o celular e veio o mapa no celular. E tudo se adaptou. Sim. Então, tudo que você está vendo hoje, Melanie, na parte do setor elétrico, já foi desenvolvido na China há anos atrás. Ela está chegando aqui para o Brasil e está sendo travada pela eficiência. Sim. Então, a infraestrutura nossa hoje precisa da solução da Dayback. Por quê? Porque ele foi para lá há 10 anos atrás, não foi à toa. Ele foi para lá entender o setor, né? Estou falando de 2010 para cá, são quantos anos? Tem 15 anos que ele pensou nessa estrutura e depois de 15 anos o produto está pronto. Sim. Então você não vai estar comprando um controle de balanceador de carga da Dayback Charger, que foi criado há um ano atrás pela necessidade do mercado. Foi criado há 15 anos atrás, com a intenção de melhorar a nossa... Ele já... Há uma diferença, né, entre o engenheiro eletrônico e os outros. O eletrônico, ele pensa muito no futuro. Ele tá pensando... O Ricardo está falando com você aqui agora e ele já está pensando daqui 10 palestras. Então você tem que estar do lado dele acompanhando a linha de raciocínio dele. O comercial, que sou eu já tento trazer para você que está telespectador e empresário que está nos assistindo de uma maneira simples. Olha, você tem que colocar os carregadores, você tem que colocar as placas solares porque você vai ganhar dinheiro e vai ajudar o planeta. Ponto final. Sim. Eu só queria trazer um dado aqui, né? Para efeito comparativo, tá? Que saiu do ICCT, que é o Instituto lá de Ciclo, fez um relatório do ciclo de vida aí desses carros elétricos comparado com os carros de combustão, né? Então, concluiu aqui que em 2023, os carros elétricos já foram responsáveis em reduzir em 65% a 67% essas emissões de carbono, tá? Porque, como eu te falei, o processo fabril, o processo de fazer o combustível, o processo de transportar o combustível, esse processo, ele emite muito carbono, tá? E uma coisa que tem que ficar muito clara mesmo, assim, sabe? Porque o pessoal fala, mas a bateria polui, que não sei o que vai ter que... Comparado com qualquer um desses processos aí, se nós compararmos, comparando toda a cadeia produtiva e a cadeia de retorno, toda, tá? Nesse relatório traz o quê? Um mix de combustível, de carro a combustão, seja ele etanol, híbrido, né? Que a gente chama, que é etanol, gasolina, enfim. Ele tem um impacto, quando comparado com o BEV, né, que é o 100% elétrico, de 69% menos emissão. Tá? Então, nós não estamos falando de algo assim com pouca diferença. Tem muita diferença. Sim. Porque não é só o combustível ali, a questão de queimar o combustível. Tá? Não é questão de queimar. Que só aí, eu já te falei antes aqui, né? Tu não compraria 1 litro de leite para tomar só 250 ml. Então, por que tu compra 1 litro de gasolina e usa só 22% dessa eficiência? Entende? Tá jogando o resto fora. Em calor, cada vez que pisa no freio. Ô, Ricardo, pro pessoal ver, qual que é a eficiência? Fala qual que é. Quanto de 1 litro de gasolina que o consumidor consome? Colocou 1 litro dentro do carro, ele vai usar quanto? No máximo, assim, quando a gente fala em eficiência, 22, 25%. Que já seria generoso, 25%. Ou seja, você paga R$8 na gasolina e usa 2. Sim. Certo? Que loucura. E o carro elétrico? O pior carro elétrico vai te dar um rendimento aí de eficiência energética em 85%. 80, vamos jogar por 80. Ó, tem grandes empresários falando aí sobre várias mudanças do setor. Como essa Supercana, que os árabes trouxeram agora 500 milhões de investimentos. Tudo está evoluindo. Sim. Tudo está evoluindo. Infelizmente, nós lidamos com essa infraestrutura hoje no Brasil, que traz muitos paradigmas. É um desafio, né? Um desafio para o conhecimento do leigo. Mas, independente da sua crença ou não, vai ficar... Mas a evolução, foi o que eu falei antes, a gente nunca imaginava que dentro de um ônibus ia ter lugar para carregar o celular, ou dentro do avião, ou tu parar no posto de gasolina,
às vezes para tomar um café e do lado da onde tu tá sentado tem uma tomada ali. Então, é a mesma linha de raciocínio que a gente tem que usar do celular pro carro. É a mesma coisa que comentou do telefone fixo, né? Ok, o telefone fixo tava lá, agora a gente carrega o celular. Só que além disso, tem outros impactos positivos Claro. que o celular trouxe, que é o trabalhar, né, em qualquer lugar que tu esteja, mobilidade, o ter acesso a todo tipo de informação, aconteceu qualquer coisa, preciso atualizar uma planilha, enfim, N situações positivas que o celular trouxe e qual que é a desvantagem, entre aspas, ele consome mais bateria, eu tenho que me programar para carregar ele, eu tenho que me programar para manter ele ali sempre ativo, né? E o carro elétrico é a mesma coisa, Exatamente. né? Tem tantos benefícios que tu acabou de dar o exemplo, a questão de economia, né, da gasolina, que tu não vai ter tanto desperdício assim na parte elétrica, todos os benefícios elétricos que o carro traz em si, que tu vai poder aproveitar ainda mais com as tecnologias que estão vindo. A questão do silêncio, para mim, aqui foi meu Deus, tinha pensado realmente, nisso. eu não tinha pensado nisso. Nem eu. Quantas vezes Eu tô há 8 anos. Né? a gente tá com dor de cabeça no trânsito, tá lá. Aquele trânsito horrível. E aqui em Floripa, né, São Paulo tem muito mais, mas aqui em Floripa a gente pega bastante trânsito e tu fica parado do lado de caminhão, tu fica parado do lado de ônibus, e daí a gente, Vou te dar um outro exemplo, então. O cheiro. o cheiro. O cheiro. Eu tive um carro, a combustão, que eu lavava ele. Eu saía com as minhas unhas pretas, assim, de lavar o carro. O meu carro elétrico eu lavo. Olha que tem o pneu, né? O pneu, ele cheiro. Mas eu saio, é diferente. Eu saio, é pouquíssima sujeira que tem mais. A sujeira que tem no meu carro é dos outros carros Olha só. que jogam nele. Olha entendeu? só, vamos fazer um. Eu não tenho esses números aqui agora, mas quanto Tá. gasta para lavar um carro? Quantos litros de água? Tá. Certo? Uhum. E com o carro elétrico? Lá na frente a gente vai ter esse estudo. Sim, Menos sujeira, sim. né? Então esse impacto distribuído a 5 milhões de carros, 10 milhões de carros, imagina. Tu falou do cheiro, eu sou apaixonada por Fusca, né? Inclusive, Aí o cheiro da gasolina que vem, porque, né? É uma loucura. E realmente, hoje. Tem a Fusca elétrico, Nissan- tá? Lá na Califórnia eles transformaram vários Fusca tem elétricos. vários. Aqui no Brasil. Né, me pitam assim, elétrico? Tem uma empresa que fica lá no centro tecnológico lá, que faz a conversão. Falar Cara, disso, Ricardo, a nossa empresa fica, desculpa, né? No Celtra, dentro do Centro de Tecnologia, Parque tecnológico. no Parque Tecnológico, onde então está concentrados melhores engenheiros eletrônicos, engenheiros, todas as partes de criação de tecnologia está concentrada lá no nosso escritório. Então vocês estão do ladinho realmente da tecnologia ali, Lado qualquer não, dentro. Qualquer situação, novidade, ou ouvi falar tal coisa, estão ali para O que pesquisar acontece e hoje, trazer. quando acontece um problema na cidade, procuram ele. Então, essa é a verdade. É assim. Assim, a gente trabalha. Eu tenho que falar, não adianta ficar fingindo. Sim. Por quê? Porque eu sou o vendedor. Aham. Então eu tenho que vender o Ricardo. Mas eu não posso vender com mentira. O que é vender? Vender não é mostrar um produto. Vender é assumir a patente e resolver o problema. Sim. E o que eu estou apresentando para vocês é que ele vai resolver o problema. E realmente resolve uma dor muito grande de questão de sustentabilidade, questão de eficiência. Meu Deus, N. Semana que vem vai ser o lançamento lá. É o lançamento oficial do nosso. Você já está convidada. Nós vamos fazer o lançamento lá do Eletroposto, dentro do Centro Tecnológico, do Parque Tecnológico. E ali você vai ver a eficiência, os carros carregando, funciona. Então isso é muito importante, as pessoas verem o que está acontecendo. Semana passada, retrasado, o Ricardo foi fazer um podcast também, uma entrevista com a vice-prefeita. A cidade nos procura sobre essa eficiência. A gente está aqui disponível para destraumatizar Sim. e trazer conhecimento. Né? E eu até comentei antes sobre que eu disse, eu vi um estudo que São Paulo e Curitiba já tem. Aí tu disse, não, mas na UFES, que é um tempo atrás, já tinha ônibus elétrico aqui. E olha o quanto isso vai ser importante para as cidades quando eles começarem também a colocar para Santa Catarina é um vale do silício. Vou trazer Que para tecnologia é maravilhoso. Tem pessoas aqui muito inteligentes, tem que ter tecnologias a ser usadas aqui ainda, que não foram usadas, que vai impactar muito com o benefício da nossa cidade. Ó,
primeiro sistema solar de Florianópolis foi a UFSC que instalou em 2002, 2 kW-pico. Custou 500 mil reais. 2 kW-pico. 2 kW-pico. Que é um sistema, tipo, hoje nem em casa se instala 2 kW-pico. Sim, é mais ou menos a diferença que antigamente a gente tinha 1 mega e achava muito, hoje em dia é... 2 tem kW-pico tera. hoje são 4 placas. Tá. 4 nodes, Aham. entendeu? Lá, se eu não me engano, era... Eu não sei a quantidade, mas é significativo lá. Esse primeiro sistema que eles instalaram ali. Em 2002. 2002 licitação, instalação em 2005, eu não sei exatamente a data ali, mas acho que é entre 2002 Mas tem uns 20 anos já isso. Então assim, veja que a gente é pioneiro aqui em muita coisa, Santa Catarina produz, talvez essa conversa entre academia e setor público, setor privado, ainda tenha muito que evoluir aqui, está se tentando se apropriar dessa inovação, né? Porque o fato é que às vezes não é apropriado do jeito correto. Então é em busca disso. Eu considero um avanço a lei da inovação, por exemplo, aqui no município de Florianópolis, que a gente, inclusive essa reunião foi para conversar sobre isso. Por quê? Porque para ter essa transição positiva, tu precisa preparar a infraestrutura. Sim. Entende? Para não ter essa reação negativa de, fiquei sem bateria. Imagina agora, a guarda municipal sem bateria, Sim. né? Tipo, isso traz um impacto negativo. Agora, claro que isso depende do planejamento. E se tu fizer da maneira correta, preparar a infraestrutura da maneira correta, não vai ter nunca esse tipo de situação. E a mesma infraestrutura que usa para o carro popular, ela pode ser utilizada para caminhão e ônibus também? Não. O caminhão, eu não sei como é que tá o andamento disso. Acho que no Brasil não tem ainda caminhão. No BS tem. Tem. Inclusive o Mercado Livre hoje, se tu for no Angelone ali da Beira-Mar, aqui da Beira-Mar lá também, mas aqui em São José também, várias vans do Mercado Livre parando para carregar ali. Entendi. Num carregador rápido que tem. Criciúma também. Criciúma implementou a frota, né? Então, o mesmo sistema que carrega o carro popular pequeno vai carregar ônibus, caminhão, todo. Mesmo. Então, o equipamento que vocês vão instalar, ele vai servir, se tu tem uma empresa aí num ponto estratégico. Sabe o carregador de celular, que é universal? Vai ser a mesma coisa. Entendi. Entende? É o que o Ricardo falou. O carregador de carro elétrico é seu segundo celular. Você tem que olhar assim, tem que cuidar. Você não coloca capinha no celular? Aí você vai colocar um pneu novo. Você não coloca película? Sim. Né? É a mesma coisa. Você não limpa, você vai... Não, mas acho que passou aqui um ponto que a gente não falou, que é os padrões dos carregadores, né? Sim, pois é, a gente começou e... O que acontece é o seguinte, vamos botar uma aspa aqui, as tomadas, né? Existe Então, o carregador de tomada. Existe o carregador AC, né? Que a gente diz que ele vai carregar via onboard, né? Via dentro do veículo, vai transformar essa energia para o que a bateria pode receber, tá? Esse é o carregador tipo wallbox, que ele vai estar distribuído, o carregador mais lento. E existe o carregador, daí esse carregador geralmente é o que se chama de tipo 2, tá? Que o Brasil adotou o padrão europeu. Então aqui se adotou o tipo 2, vai ser o padrão oficial. E existe o CCS2, que é um carregador para ser ultra rápido. E aí com diversas potências. Cada carro tem uma potência máxima de carregamento. Veja que não adianta tu pegar, dependendo do teu carro, às vezes teu carro vai a 40 kW. Não adianta tu ir num carregador de 60, ele vai carregar 40. Sabe? Então, entender tudo isso o público ainda não entende. Entender que o teu tamanho de bateria ele vai carregar em diferentes tempos em alguns carregadores, entendeu? Então, claro que existe essa parte aí que eu chamo de educação do cliente, digamos assim, que é entender como que eu vou carregar melhor. Uma das nossas preocupações hoje, inclusive no nosso eletroposto, é isso, dar dicas. Olha, carrega o teu até 80% nessa velocidade, depois não adianta, ele não vai aumentar a velocidade, entendeu? Ele não vai aumentar a velocidade. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui bem leigo, tá? Por que muda a velocidade quando tá carregando uma bateria? Imagina essa sala vazia. Tá? E aí tu coloca um monte de gente para entrar aqui dentro. Quando ela tá vazia, é muito rápido a pessoa chegar aqui no fundo, concorda? Mas quando a sala vai ficando cheia, a pessoa entrar naquela porta e vir até o fundo
demora mais, porque ela vai ter um monte de pessoas. É exatamente assim que acontece dentro da bateria. Tá. O elétron tem que se segurar em algum átomo dentro da bateria, certo? E aí, quanto mais a bateria vai ficando cheia, vai ficando mais difícil. Aí tu tem que diminuir a velocidade de entrada. Então, o final da bateria, geralmente, tu baixa a velocidade para colocar na velocidade menor, certo? Aí as pessoas também vão entender como que eu faço para manter a saúde da minha bateria maior, né? As estratégias de carregamento. Que Então, também chegou a comentar que tinha baterias de primeira geração, segunda geração, que daí acaba trazendo também alguns mitos que, hoje todas as baterias não são boas ou algo nesse sentido, mas calma, quando chegou era onde... a gente teve essa fase das baterias de primeira geração, hoje a gente está na terceira geração. Mas tem muita bateria de segunda geração que a estimativa de vida útil é 30 anos. Entendeu? Então, assim, 15 anos com certeza dentro de um carro, né? Fazendo 1,5 milhão de quilômetros. Não vejo, não conheço nenhum motor aí com 1,5 milhão de quilômetros sem... Agora, o Ricardo falou de uma coisa que é um ponto, né? O que se faz com óleo diesel quando você vai trocar o óleo do carro? Ninguém Não sabe. sei, Mas o que se faz com a bateria depois que sim. acaba, a gente tem destino para ela. Ela tem a bateria, a ideia é que ela tem um ciclo de vida no carro, depois ela pode ir para um storage, né, que é um banco de armazenamento de sistema solar em casa, para que quando cai energia tu fique com energia, por exemplo. A gente tem essa solução, que a gente faz alguns projetos disso aí. E depois ela ainda pode ir para um recondicionamento de célula e voltar para o carro de novo. Então esse ciclo é um ciclo que ele pode se perpetuar muito e ele faz muito mais sentido. Sim. Tá? E outra questão que eu quero deixar bem claro aqui. Quando der um problema na bateria do teu carro elétrico, não vai ser toda a bateria que vai ser perdida. Porque a bateria é composta por célula. A bateria do carro elétrico não é igual à bateria do telefone. Isso tem que ficar muito claro. Não agora porque tem o lítio, mas não é a mesma tecnologia. A bateria do carro ela é refrigerada em sistema de controle, de monitoramento. Tem uma série de questões, tá? Aí o compartimento de célula. Então, assim, quando a bateria der um problema, vai dar problema em algumas células. Tu vai lá, tu vai substituir essas células e vida que segue. A não ser que se for em um acidente muito grande, que a bateria seja perfurada, seja rasgada de fora a fora. Que são coisas assim que... Mas se for o tempo de vida útil, de utilidade. Sim, que num carro a combustão é a mesma coisa. Tu sofre um acidente, ele dá um PT no carro, é a mesma, né? Então, assim, é horrível. Então essas questões, elas têm que ser desmistificadas, né? Então, agora, tem tecnologias diferentes, tem baterias hoje que tem proteção contra a perfuração para evitar que ela pegue fogo. Então, assim, cara, tem uma série de evoluções tecnológicas também nas baterias que vão trazendo mais segurança para esse processo, tá? Só que as baterias de segunda geração, elas já, olha, 15 anos com certeza, entendeu? Já tem vários carros aí com 300 mil quilômetros aí que perderam 2% da saúde da bateria, né? Um aí de primeira geração que perdeu 10%. Sim. Mesmo as de primeira geração, 10% não é nada, né? Em quantos anos de uso? Em quantos anos de uso? É o que a gente falou, é os impactos positivos que a gente não leva em conta ou não para estudar quando se fala em carro elétrico, né? Porque ainda é tudo tão novo, ainda tem tanto preconceito, que ao invés de parar para estudar todas as vantagens, a gente se apega só numa desinformação. Exatamente. Né? Uma pergunta que você fez ali no começo também sobre o futuro dos eletropostos, né? Como que fica? O dono de posto de gasolina, ele vai ter um eletroposto dentro do posto de gasolina? Sim. Dentro do supermercado? O dono do supermercado vai ter o eletroposto lá? Sim. E vai ter o eletroposto, só o eletroposto? Sim, também. Eu hoje, falando por mim, pelo Evandro Contini, eu acredito que grandes estacionamentos e lava-rápidos vão se tornar ponto de abastecimento de carro elétrico e virar grandes pontos de abastecimento de carro elétrico. Que é algo que eu já vejo no futuro. Que fique gravado isso aí. Quando você vê os estacionamentos aqui funcionando cheio de carregador de carro elétrico, não vai ser à toa. Eu não consigo colocar uma bomba de gasolina dentro do estacionamento. Mas se eu desse essa oportunidade para o dono do estacionamento, ele colocaria uma bomba de gasolina lá para ganhar dinheiro também. E ele está tendo essa oportunidade hoje de ter os eletropostos e aumentar o faturamento dele sendo dono da sua franquia. Então hoje a Dayback tem isso pronto, né? Hoje nós temos o eletroposto pronto, já temos
funcionando. Esse eletroposto ele é composto com 4 carregadores, 2 ultra rápidos, 2 carga lentas. Tem em cima, são todas as estruturas com base de alumínio para que não enferruje essa estrutura conforme o tempo se passe. Em cima dessa estrutura terão 30 placas de 575 watt-pico para poder abastecer e comportar tudo isso na distribuição de carga dos carregadores. E quem quiser conhecer pessoalmente, onde é que fica? Parque Tecnológico, lá no Celta, no João Paulo. Você pode ir lá no nosso centro tecnológico. Florianópolis, Santa Catarina. Em Florianópolis, Santa Catarina, no João Paulo, né, Ricardo? Isso. Então você pode ir lá, procurar nós da Dayback, o Evandro ou o Ricardo, que nós vamos te apresentar. Eu te levo lá no parque para você acompanhar todos os nossos eletropostos. Quem quiser carregar carro elétrico, pode ir lá também. pode ir lá, né? Ficar na rodovia SC401, é o início ali. Entra no nosso Instagram também, Dayback Charger, Dayback Energy. Para você também que não sabe, nós também fazemos... Dayback BR. E nós também fazemos as instalações dos painéis solares com eficiência, não só os carregadores de carro elétrico. Então nós somos pioneiros da área. Bem Pra completo. Aqui na Palhoça nós temos muitos clientes grandes de indústrias que colocaram as placas com a gente, usinas bem grandes, né, Ricardo? Não, e é um investimento que quem sair na frente aí vai ganhar muito, porque a gente fala, querendo ou não, muito em ganhos, em lucros, Melanie, né? hoje você que tem as placas, Aham. você tiraria? Não, jamais. Ó, deixa eu só fazer um parênteses assim, ó, que é o seguinte. O que o posto de gasolina tá se tornando? Padaria, supermercado. Olha pro posto de gasolina, que eles estão... Qual é o movimento deles? Aham. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que o conceito de parar para ir colocar gasolina vai diminuir. Uhum. Então o que eles estão fazendo? É padaria, se tornando aquela super conveniência, não é isso? Tanto que teve uma resistência muito grande de querer cobrar dos clientes no carro. Que ainda tinha aquela coisa de, não, para eles passarem mais tempo aqui, eles têm que ir até a conveniência e tudo mais, porque eles sabem que as pessoas têm essa agilidade, né? Querem parar, querem sair logo. Mas se investir numa padaria, algo que vai chamar a atenção, a questão do carro elétrico agora, que tu coloca o projeto que vocês me mostraram ali, a foto, é demais, porque tu bota uma estação de trabalho, bota uma outra coisa que a pessoa vai poder parar ali, comprar, conversar, até ter o network, porque, né, tu vai conversando com outras pessoas, é essencial tu ter esse Não, tempo. é por isso que eu convido você, assim, ó, as grandes redes sabem que tá com os dias contados, eles sabem. Eles estão fazendo um movimento de virar um supermercado. Então por que o supermercado não pode virar um ponto de abastecimento? E vai virar, não vai ter jeito. Vai. E essa fatia hoje de mercado, essa fatia hoje que é deixada no posto, ela vai migrar para algum lugar, Uhum. né? Então você que tem supermercado, pode migrar para você, entendeu? Basta você colocar lá, ser pioneiro, sair na frente, porque você tem a infraestrutura já para isso, certo? Colocar o posto, o eletroposto lá, bem estruturado, com a tecnologia correta, Ter carro elétrico ser é só muito vantagem. vantajoso. Por exemplo, a vantagem de ter um carro elétrico. Uhum. Ah, mas eu vou lá no ponto de abastecimento de carro elétrico e se tiver lotado? Sim. O que eu faço? Você vai entrar no aplicativo da Dayback, você vai ver se o carregador está sendo usado. Ah, o aplicativo de vocês mostra tudo. O aplicativo você vai poder reservar o teu horário. Por exemplo, o amigo colocou o carro para carregar meio-dia. Você sabe que aquele ponto de abastecimento vai destravar meio-dia e meio. Você pode ter um limite de chegada e separar o teu horário ali pelo aplicativo. Então você não vai ficar esperando chegar. Aí quanto tempo eu vou ficar esperando para carregar o meu carro lá no eletroposto? Não, se você se programar e se organizar, dentro do aplicativo você vai separar o teu horário, vai deixar pago pelo horário, né? E você vai ali carregar o seu carro. Sim. Então você vai ter uma reserva técnica. Então você reservou ali e vai poder utilizar no seu horário. Então isso vai ajudar muito a Vai. nossa... Não, realmente é inovador. E principalmente, vocês falaram do supermercado, padaria, né? Ao longo de viagens, como a gente falou, a vantagem de ter para andar dentro da cidade, em caminhos curtos, ela é gigantesca. Hoje no Brasil, a questão da infraestrutura é para longas viagens, né? Percorrer aí 500, 600, 1.000 quilômetros. Às vezes, em 1.000 quilômetros, tu vai ter no máximo 2 paradas hoje. Eu não sei, eu posso estar falando besteira porque eu não conheço a quantidade de pontos de parada que tem. Depende do carro, né? Tem carro que tem um alcance Se for uma maior, Volvo, tem... tem carro que tem um alcance menor. Aí, o projeto de vocês
principalmente assim, nas redes de supermercado, tu sabe que em 1.000 quilômetros vão ter ali, né, centenas de supermercados. Por que não botar um ponto em cada um que vai atrair cliente e as pessoas vão ainda poder acompanhar? Poxa, que legal, aqui pelo aplicativo eu tô vendo que em tal mercado tem. Vai ser para vocês um excelente negócio e vai ser um excelente negócio para o mercado, que já vai chamar a atenção. Principalmente para o estabelecimento, né? É. Porque vai atrair um público. Pensa, ele vai ficar ali 20, 30 minutos, certo? Não era isso que se buscava colocando a conveniência para pagar lá? É exatamente isso que a gente está trazendo. Vai ficar ali, é um público assim, que cada vez mais ele vai entender, vai se programar, vai escolher os locais. Eu, por exemplo, vou dar um relato. Quando eu viajo com a minha família, eu procuro um lugar onde eu vou parar, por exemplo, procuro combinar a hora da recarga com o horário do almoço. Ou com o horário da janta. Ô, Ricardo, acho que ela falou também, é legal falar. Não vou falar o nome do aplicativo aqui, porque não tem necessidade, mas hoje já tem aplicativos que mostram onde estão os pontos de abastecimento. O PlugShare é um aplicativo que você entra dentro desse aplicativo e você vê todos os pontos de abastecimento de carro elétrico. Então você não fica procurando, que nem antigamente você procurava dentro do guia onde você vai ter um posto de gasolina, ou tem uma padaria, uma farmácia. Ali você já tem tudo. Agora, qual é o grande problema? Será que tá funcionando? Confiabilidade. É aí que a gente quer também se posicionar bem firme, tá? Porque é o seguinte, a gente quer dar certeza para você. Se for lá no nosso carregador do parque tecnológico, ele vai estar operacional. Então, esse é um ponto. É essa segurança que a gente precisa trazer para o usuário de carro elétrico para ele se sentir confortável ao planejar sua viagem. E aí, a empresa tem que demonstrar. Por exemplo, nós estamos saindo daqui agora e estamos indo no Shopping Via Catarina. O que nós estamos indo lá fazer agora? Fazer a manutenção preventiva, não a corretiva. Tá. O que é a preventiva? A gente tem que analisar toda a funcionalidade da máquina. Então, eu tenho que ir lá fazer reajuste de aperto de parafuso, por causa que a fonte de corrente elétrica gera uma trepidação e ele se solta e dá perca de energia? Sim, então vamos lá apertar. Então, essa manutenção ela tem que ser recorrente. A empresa que não dá manutenção nos equipamentos não deve entrar no mercado. Sim. Ponto final. Não, estão entrando. Só que assim, por falta de conhecimento do consumidor, dos proprietários, eles acham que, vou botar um carregador aqui. Sim. Eles acham que é botar e vira as costas. E tá funcionando. Não é isso. É cobrar do cliente da maneira correta, entendeu? Ter um software que consiga fazer tudo isso, fazer a gestão. Suporte. A nossa empresa oferece a gestão do negócio, tá? O proprietário que quer botar um eletroposto lá, ele vai ter uma solução completa que vai dar, inclusive, a gestão do negócio para ele. Para ele gerir os carregadores dele da maneira correta, ter uma manutenção adequada para que o carregador não fique em falta de operação, né? Ou ter backup, né? Por isso que a nossa estratégia é sempre combinar pares. Então, a gente está sempre trabalhando com pares. Porque a gente quer, quando um entra em manutenção, o outro fique disponível. Para sempre dar uma opção para o nosso usuário. Hoje, a gente precisa trazer muito conhecimento ao consumidor. Nós temos alguns pontos de carregador instalado e nós vemos que a maioria das pessoas que tem um carro elétrico não tem as placas em casa. Sim. Não tem. Ele conseguiu ir lá na concessionária comprar o carro, ele usa a tomada da casa dele, mas ele continua comprando energia de outra empresa. E não faz sentido. Não. Não tem sentido algum você comprar um carro elétrico e não comprar a usina para abastecer de graça. E até um tiro no próprio pé das concessionárias que querem vender tanto e não explicam para o usuário como funciona, o que precisa ser feito, ou como a bateria vai funcionar, aonde ele pode carregar e como... Porque assim... Mas nem eles sabem. Eles não sabem. Eu digo que é um tiro no próprio pé porque assim, aí acaba manchando a questão do carro elétrico, porque a pessoa não vai saber usar, vai acabar estragando de alguma forma, minha residência não estava preparada para isso. Quem vende carro elétrico hoje, as concessionárias que vendiam combustão. Entendeu? É isso aí. Eles não... Agora que eles estão começando a melhorar esse processo. Ricardo, outra coisa que a gente precisa falar. Você que é consumidor, que é o dono da sua residência, eu tenho todo o respeito por você. Sua casa foi construída há 50 anos atrás, mas você pintou a sua casa em 50 anos, trocou o seu telhado em 50 anos e a elétrica está lá. Eu já fiz reforma aqui em casas de pessoas de alto nível
que a mulher estava tomando choque na cozinha. E eu falei, eu não vou falar o nome da pessoa, mas não tem sentido, a tua senhora tá tomando choque aqui. E eu fiz a reforma da casa toda. Dentro da BNT, nós temos normas para que os comércios funcionem. Por exemplo, o aterramento é a cada 15 metros. Não tem. As empresas não estão praticando isso. Na hora de fazer, não, o que eu vou ficar gastando muito dinheiro? Ontem mesmo a gente teve que comprar lá 1 metro cúbico de argila para fazer um aterramento funcionar. Então, assim, ó, a engenharia e a tecnologia, ela está muito além do nosso conhecimento, né? Que eu sou comercial e ele é um engenheiro eletrônico. Então, andar do lado deles faz a gente entender muito. Então, eu sou muito rico nessa oportunidade de estar aprendendo com pessoas que desenvolveram o produto. Não só do departamento comercial, que é o que acontece com a concessionária para matar. Então, não sou culpa das concessionárias. Sim. Esse é um tempo. Um tempo eles vão entender. É que assim, são várias dimensões, né? Que esse produto traz, assim como os celulares trouxeram certas dimensões pra gente de se adaptar às tomadas, entender, né? Então você tem uma tomada, por exemplo, tomada do lado da cama. Se tu pegar um projeto mais antigo, não tinha. Ninguém projetava. Hoje se projeta. Então, assim, claro que isso é natural, né? Natural que aconteça. Existem discussões dentro da BNT, eu faço parte de uma das comissões lá, da comissão para energia solar. Faço parte dessa comissão, mas assim, as comissões estão discutindo, né? Só que assim, nós temos aí uma grande variedade de dimensões e hoje a tecnologia é muito rápida. Sim. Entendeu? Às vezes está se discutindo uma norma, mas tem uma solução aqui que já se sobrepõe a essa norma. Eu entendo que tem essa dificuldade também, se entender. Agora tu falou, mesmo que você não tenha energia solar, mesmo que você não tenha nada, o carro elétrico faz sentido. Faz sentido, ele vai te trazer economia. Se tu carregar na tua casa, pagando energia para a Celeste, tu carregar nos eletropostos, ele vai te trazer economia. Isso é para abrir a mente do consumidor, porque, não vou comprar mais de 1 milhão de carro vendido. Sim. Então, não tem como não comprar. E para você gastar 5 vezes a menos com manutenção. E talvez só não é vendido mais por conta da infraestrutura que ainda está em andamento, Mas né? eu não acredito nisso, porque está sendo vendido muito. Sim. As informações chegam pra gente como se não tivesse acontecendo, mas está a todo vapor. Não, e assim, A todo é só olhar hoje, na rua. Imagina hoje. Antigamente você não via. Se olhar para traseiras dos carros, você via lá, né? Os carros importados antigos com aquela lanterninha reta, esticada de um lado pro outro. Hoje em dia você só vê aquela lanterna futurista que é do BYD. Sim. Espalhada aí por todos os lugares da rua. Você olha pro lado, você vê mais de 30, 40 carros por dia elétrico na rua andando. Então não tem como nós falarmos que não está funcionando, que não está vendendo. Então existe, né? Como o Ricardo falou, alguns bloqueios de algumas mídias, mas não vai ter como evitar. Isso é natural. Esse crescimento é orgânico. Quando as pessoas começarem a andar dentro do... Hoje a gente veio para cá mesmo, com um carro elétrico, a gente anda de carro elétrico para fazer a parte comercial. Eu tenho uma caminhonete que também não é elétrica, eu vou vender para pegar um carro elétrico. Que eu gosto. Defendendo você também que gosta do carro a combustão, que gosta do barulho do carro, eu concordo com você que tem esse carro. Mas pro dia a dia, como o Ricardo falou, hoje nós andamos em torno de 39 quilômetros, né? Que uma pesquisa feita pela BMW concluiu que o deslocamento médio urbano, ele não passa de 39 km, 42. Para que gastar gasolina, combustível, poluição, cheiro, poluição sonora? Né? Tem muito benefício. Eu quero que você deixe novamente o Instagram. Eu vou deixar depois tudo aqui na descrição do vídeo, link para acessar o site, Instagram, @ e tudo mais. Eu vou deixar tudo aqui descrito, mas eu quero que, de novo, reforce aí e chame o pessoal para seguir a página de vocês. O Instagram da Dayback é o DaybackBR, @DaybackBR. E o Instagram não decorei ainda. Mas qualquer coisa Parei. vai estar na descrição do vídeo, porque assim, de novo, né? Você empresário que quer conhecer, vai lá. A gente, né? Você empresário que quer fazer um investimento no eletroposto, que quer ter tranquilidade na parte da eficiência, entre em contato com a gente. A gente vai tirar todas as suas dúvidas. Inclusive você que está no mercado livre de energia, que quer fazer essa migração, nós temos a competência para te atender e te entregar o melhor resultado. É o @dayback.charger, que é o da solução de eletroposto e a solução para otimizar a infraestrutura. Perfeito. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, lembrando
para seguir a gente, aperta o sininho, se inscreve no canal. A gente está nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Amazon Music. Estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok. Então segue lá, demonstra o carinho, bota nos comentários algum ponto que você tem dúvida. Depois a gente chama o Evandro e o Ricardo aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu quero novamente agradecer, é uma honra conversar com vocês. Eu vou chamar com certeza de novo aqui pra gente tirar mais dúvidas, porque é um assunto assim que rende, né? Tem muito... Rende. Começa a falar. E é difícil estabelecer uma linha, né? A gente faz muita volta aqui, talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas Não, é porque assim, como a gente falou, é novo. Então tudo que é novo rende muito porque a gente tem muita dúvida e a gente tem sede de saber, né? E eu vou guardar uma palavra aqui nesse podcast, né? O novo já nasce velho. O novo já nasce velho. Então é novo para a sociedade, mas para a gente já é algo bem sólido na nossa consciência. Sim. Para você que entrar em contato com a gente, você vai ter um benefício especial. Olha. Para qualquer pessoa, porque a gente vê aqui a convite do Jairo e da Melanie. Então entre em contato com a Dayback, dayback.com.br no site também. Entre em contato que você vai ter um benefício especial. Já deixo claro, nós não damos desconto. Por que nós não damos desconto? Porque nós não roubamos o cliente. Eu não coloco um precinho a mais para dar o descontinho no final. Sim. Nós damos benefício. Perfeito. Bom? Perfeito. E então era isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Até breve.